Prezado cidadão real, querida e atenciosa telespectadora real, o programa tem se dedicado a temas que estão sempre sendo observados e constatados na pauta municipal. Quando, em momentos anteriores, cuidamos, evidentemente, de todo o cenário eleitoral. Passo seguinte, item seguinte, abordamos na edição da semana passada os aspectos que envolvem a realização da Copa do Mundo de Futebol, que se iniciou exatamente neste último domingo. E, salvo melhor juízo, poderemos ter surpresas nesse campeonato, o que eu entendo ser absolutamente produtivo e conveniente para a competição. Quando o mesmo vence, a monotonia acaba sendo desnecessária. Portanto, me parece que seria de bom alvitre que tivéssemos um campeão do mundo inédito, com paixões à parte, obviamente. Mas também precisamos tratar de outros itens da nossa quase interminável pauta, que se refere a questões que, por vezes, você não se apercebe, mas que estão acontecendo com lamentável frequência em nosso município, como também naqueles que contornam Nova Friburgo, ou seja, a inexplicável e vergonhosa violência doméstica e familiar que afeta de maneira, eu diria, injusta e desfavorável crianças e adolescentes. Este cenário é um cenário que, faço a seguinte repetição, nos envergonha enquanto sociedade. Este tema tem sido tratado em outras oportunidades também no programa Cidade Real, com outros especialistas, com outros profissionais que também lidam com este cenário, mas também ampliando esse aspecto no que se refere, sobretudo, também à violência contra a mulher, a violência contra aquelas que se dedicam em múltiplas funções a cuidar de todos nós, causando, por vezes, o inexplicável feminicídio, mas também estas questões inexplicáveis, absurdas, absolutamente deploráveis, atingem crianças de todas as idades, como também adolescentes. E, por vezes, ficamos estupefatos, que é um termo ótimo, diante deste cruel cenário. Não é possível que essas atitudes continuem acontecendo, que fragilizam, sobretudo, pessoas indefesas, o que me causa ainda maior revolta, maior repúdio, maior desprezo pelos seus abusadores, que, evidentemente, precisam de tratamento em determinadas situações até de choque, mas, sobretudo, para que revejam a sua conduta, porque esta violência no âmbito familiar, ela toma proporção e acaba atingindo todos aqueles que convivem sob o mesmo teto, sob o mesmo quintal, sob a mesma vizinhança. É preciso entendermos este cenário e simplesmente não ignorá-lo. Conforme diz a sabedoria popular, varrermos essa questão para baixo do tapete. Não resolve e não colabora com a contenção deste cenário que, conforme disse, vem tomando proporção aqui em Nova Friburgo e em municípios da região.
Trata-se de uma edição especial que, sobretudo, iremos lhe oferecer uma reflexão sobre essas relações, que, no meu entendimento, após o evento da pandemia, se tornaram absolutamente banalizadas. A vida humana hoje, ela provoca distanciamentos, radicalismos, sob vários aspectos, se tornando absolutamente banalizada. E o resultado é devidamente retratado e totalizado pelas estatísticas dos órgãos oficiais. Desta forma, convidamos uma instituição que presta relevantes serviços a esse público-alvo, crianças, adolescentes e também aos seus abusadores, mas que talvez você não conheça. O trabalho dessa instituição é discreto e silencioso, como todo serviço bem feito tem que ser feito. Entretanto, precisa ser conhecido, precisa ser divulgado, sobretudo para sensibilizar o seu apoio, a sua colaboração, quer seja por uma simples denúncia. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 769 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos colaboradores, assim como com os eficientes trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa assessora especial, Charles Torres, nosso produtor adjunto, sob a coordenação irretocável e extremamente técnica de Marconi Jr., diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 21 de novembro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Black Friday de Negociações Energisa. A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas. Até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Gisa pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, evidentemente, como também de informação de utilidade pública, tratando nesta edição de um tema muito delicado, muito sensível, mas que precisa ser devidamente abordado e divulgado, para que desta forma, pela informação correta, séria, honesta e com fonte confiável, você tenha a possibilidade de contribuir para a contenção, para a diminuição das estatísticas que nos assustam e nos envergonham no que se refere à violência inexplicável contra crianças e adolescentes no âmbito familiar. E desta forma, até por conta do protocolo, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real querem agradecer a presença de Márcia Almeida, coordenadora de programa da Casa da Criança e do Adolescente, professora e, segundo o diretor, a melhor psicopedagoga do território municipal. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la conosco. Obrigada pela recepção, pela acolhida e obrigada em nome da Casa da Criança e do Adolescente. Já estávamos com esse momento já previsto, né? Já tem um tempo e finalmente aconteceu no momento certo. Isso. Da mesma forma, queremos saudar e cumprimentar o companheiro atencioso, dedicado, abnegado e também extremamente competente, Anoberto Matos, diretor da Casa e da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vindo. Da mesma forma, a direção da emissora e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer enorme, né, para a Casa da Criança e do Adolescente, poder divulgar o nosso trabalho, né, falar sobre essa temática tão importante para a nossa região, para o nosso município. A gente que agradece profundamente essa oportunidade de estar aqui. Merecida. E já na sequência, Norberto, lhe indago o seguinte: qual é o cenário que nós temos? A Casa da Criança e do Adolescente atende Nova Friburgo e vários outros municípios na região e é a única que desenvolve esse serviço na região serrana. Ou seja, a análise ela é bastante significativa. E o que ela revela? Então, infelizmente, a notícia não é muito boa, né? Com a questão da pandemia, agravou muito, né? O que já não era tão bom, porque, infelizmente, o número de violência com crianças e adolescentes vem crescendo muito, né? E com a pandemia, né, com todas as nossas crianças e adolescentes em casa, né, isso agravou ainda mais. Infelizmente, esse é o cenário que temos, né, na nossa cidade, Nova Friburgo, e na região. Com um agravante que é preocupante, porque a grande maioria, né, dos encaminhamentos que hoje a gente recebe na instituição, infelizmente, são crianças vítimas de abuso sexual, né? Porque a Casa da Criança, ela atende, né, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e intrafamiliar, né? É importante explicar que doméstico, quando acontece dentro do espaço físico da casa, e intrafamiliar pode acontecer fora do espaço, mas com alguém que tenha vínculo afetivo com aquela criança, né? E, infelizmente, na nossa região, o número de violência sexual vem crescendo muito, né? Ou seja, a casa presta um serviço absolutamente relevante e inestimável, até porque é a única credenciada para desenvolver esse tipo de assistência em Nova Friburgo e na região serrana. Ou seja, a área de abrangência é muito grande. E aí, imagino que vocês se deparem com situações das mais diversas naturezas. Eu costumo falar que quando a gente pensa que o ser humano já chegou no seu
nível máximo de crueldade, a gente recebe um novo encaminhamento, né, com uma questão ainda pior. Né? E foi o que você falou, a gente atende toda a região serrana, né, por ser a única instituição que trabalha com escuta especializada. Né? Temos a nossa supervisão, né, quinzenal com o nosso supervisor Antônio Carlos de Oliveira e a professora Cristina Fernandes, né, que dão a nossa supervisão. A gente tem a nossa capacitação também com os técnicos, que nos permite, né, trabalhar com essa escuta especializada. E aí a Casa da Criança, né, fica sendo a única da região por trabalhar com essa escuta, né, especializada com crianças e adolescentes. Ainda no que se refere à estrutura administrativa, a Casa é uma instituição sem fins lucrativos, evidentemente. Mas quais são os convênios, além das doações, que permitem, digamos, manter essa estrutura que é, diante da amplitude do cenário, insuficiente, evidentemente, por mais que o quadro técnico se desdobre, se esforce, com o empenho dos seus funcionários, a estrutura é insuficiente porque a demanda cresce de maneira desproporcional. Ou seja, de que maneira a Casa da Criança e do Adolescente se mantém? Então, estamos em Friburgo há 21 anos. 21 anos? 21 anos executando esse trabalho. Né? Tivemos, né, durante muito tempo, somente o vínculo com a FIA, né, que é do Estado, através do programa NACA, que é o programa de avaliação, onde a gente faz um estudo, né, do contexto onde aquela criança está inserido, né, pós esse estudo, hoje determinado por lei, né, a gente tem um período de 6 meses para concluir essa avaliação, né, então durante a FIA, né, financia esse programa que é o NACA. Né? Durante bastante tempo a gente ficou somente com esse programa aqui em Nova Friburgo. Depois a gente teve a oportunidade de ter outros programas que já se encerraram e agora, hoje, temos o NACA, permanece o NACA através da FIA, o programa IRIS, que é com um vínculo com a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social do município de Nova Friburgo. Então, esse programa a gente atende somente o município de Nova Friburgo. O programa NACA, ele atende toda a região, né? O programa IRIS, só Nova Friburgo, e agora temos o programa Evoluir, através de uma emenda parlamentar, também para atender toda a região serrana. O programa IRIS e o programa NACA executam o mesmo serviço, né, de avaliação. Já o programa Evoluir trabalha com o acompanhamento especializado e a prevenção também da violência. Quais são as portas de entrada, Anoberto, para esse atendimento e para essa escuta especializada? Como aquela criança ou adolescente vítima de violência doméstica ou intrafamiliar é demandada a Casa da Criança e Adolescente? De que maneira que ela é conduzida para o atendimento e para a escuta especializada? Então, recebemos, né, de todo o sistema de garantia de direito de crianças, né, de crianças e adolescentes, que são Conselho Tutelar, né, Ministério Público, do Juízo, né, da Vara da Infância, CREAS, Sistema, né, da Prefeitura, da Assistência, da Educação, demanda espontânea também. Demanda espontânea também recebemos. Né? Da DEAN, a DEAN encaminha também muitos casos, da 151ª, né? Então, assim, recebemos de todo o sistema de garantia mesmo, que trabalha com crianças e adolescentes. Professora Márcia, se me permite a ousadia, agora gostaria de lhe tomar a lição, pois evidentemente. Qual a metodologia empregada pela Casa da Criança e do Adolescente para o atendimento das vítimas? Então, como já havíamos falado, né, em outro momento, nós temos equipes multiprofissionais, né, são psicólogos e assistentes sociais. Temos também nas equipes um assistente jurídico, que fazem essa abordagem em dupla de profissionais a cada caso que lhes é encaminhado, né? O caso chegando encaminhado na Casa da Criança e do Adolescente passa por uma entrevista de acolhimento e nessa entrevista, após essa entrevista, onde se colhe todos os dados referentes à questão da violação que aquela criança passou, né?
nós então encaminhamos para uma dupla, a coordenação resolve qual será a dupla que irá acompanhar aquele caso, né? Quais são as especialidades da dupla? Psicólogo, assistente social, né? E o assistente jurídico, o assessor jurídico, ele geralmente entra, né, no atendimento de acordo com a demanda, né? Se houver alguma questão no caso que suscite a necessidade de uma orientação, né? Então, aí a gente convida esse profissional para orientar um responsável, né, em relação ao caso especificamente. E no início dessa escuta, que por lei tem que ser de no mínimo 6 meses, né, para que se crie um diagnóstico, sim, de maneira que a autoridade, quer seja policial ou judiciária, sim, estabeleça a sua sentença. Como essas vítimas chegam no primeiro atendimento? Ou seja, ao ingressarem na casa da criança e do adolescente, qual é o perfil dessas crianças, dessas vítimas? Nós temos crianças e adolescentes de todos os níveis, né? Nós não temos essa questão de haver um segmento social, tá, mais atingido ou não. Nós recebemos crianças e adolescentes, né, famílias de todos os níveis da sociedade, né? Não tem essa questão. A violência doméstica intrafamiliar, ela não escolhe nível, né? Não escolhe esse tipo de espaço. Ela é bem democrática nesse sentido. Exatamente. Mas, de toda forma, aquela vítima, ela chega muito sofrida. Com certeza. Muito dolorida. Com certeza. E eu imagino que a equipe que vai cuidar daquela criança, daquele adolescente, tenha que ter a devida habilidade para extrair informações e, sobretudo, promover a cura da saúde mental daquela vítima que está totalmente abalada. Pois não. Inclusive, como o Norberto disse, a nossa especialização, ela passa pela escuta especializada. A escuta especializada, ela é instituída por lei e é uma forma, né, é uma metodologia, é uma forma de abordagem que não revitimize, né? A nossa preocupação é com a criança e o adolescente. O objetivo do nosso trabalho é a proteção da criança e do adolescente e a garantia de seus direitos, né? O direito, principalmente, de não ter seus direitos violados, né? Exatamente. Não sofrer violências. Então, através da escuta especializada, a abordagem é feita com a criança ou adolescente em questão, de uma forma que ela é discreta, ela é cuidadosa, reservada. E aguardando também, desculpa, Márcia, também, por favor, amigo. Aguardando também o tempo da criança, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente recebe uma criança, um adolescente, que ele teve que passar por inúmeros lugares e falar sobre a situação da violência, né? Que a gente chama, né, de estar revitimizando aquela criança, aquele adolescente. Então, quando ele chega muitas vezes na casa da criança, através da escuta especializada, né, a gente consegue dar o tempo daquela criança para ela se sentir confiante, ela conseguir criar um vínculo com aquela dupla que está atendendo, para aí sim, com muito cuidado, né, tocar nos assuntos referentes à própria violência, né? Por isso que a escuta é especializada, para a gente não revitimizar novamente essa criança que muitas vezes já chega, né, cheia de traumas, cheia de questões por ter falado inúmeras vezes pelo sistema de garantia de direito, né, o que aconteceu com ela. E, Norberto, em relação aos abusadores, qual é o procedimento da instituição quando identifica, evidentemente, os seus abusadores? Então, o abusador, ele é escutado, né, no processo. Ele é escutado, ele tem um espaço de fala dentro da instituição, através do programa de avaliação, né? Geralmente, né, por questões técnicas, a gente deixa o alegado autor para falar mais no final da avaliação, né? Mas ele tem sim um momento para ele ir e falar sobre, né, a questão que aconteceu sobre a violência, né? E uma coisa muito importante, Zuri, de falar é desmistificar uma questão que às vezes é falada de uma forma errada. Nem todo abusador é um pedófilo,
né? A pedofilia é uma patologia. Isso né? no caso da violência sexual, né? Quando é uma violência sexual, exatamente. O pedófilo, ele tem uma patologia, né? E muitas vezes o abusador sexual, ele não é um pedófilo. Porque às vezes a gente escuta, são todos pedófilos. Não. Muitas vezes, né? Porque o pedófilo, ele sente somente o prazer, né, dele no corpo infantil. Exatamente. O abusador, muitas vezes, ele só aproveita de um momento de uma oportunidade para abusar daquela criança. Mas ele mantém as suas relações com outras pessoas, né, com outros adultos, mas ele aproveita de uma situação para abusar daquela criança, que não significa que ele é um pedófilo. Né? Então tem que ter esse cuidado para diferenciar, não colocar todo mundo no mesmo saco, né? Sim. Porque um é pedófilo, né, tem a patologia, e o outro é um abusador. Né? Norberto, nesse momento do final do procedimento de 6 meses, em que os alegados autores, que é um termo bastante, eu diria, respeitoso para esse tipo de gente, evidentemente que eles tentam, acredito, que se defender, mas convencem? Então, o nosso trabalho ali, ele não está para procurar provas, né? Não está para acusar. Então, assim, a gente trabalha com o que ele traz. Entendi. Entendeu? Então, assim, a nossa equipe não está ali naquele momento para ser convencida por um alegado autor ou por uma criança que aconteceu. Excelente esclarecimento. A gente está ali para proteger, para garantir e para saber se aquela criança continua em situação de risco ou não, né? E entender toda aquela dinâmica familiar. Porque é o que a gente costuma falar lá na instituição, né? As provas a gente deixa para a polícia que trabalha com isso. Na instituição, a gente trabalha com o que a pessoa traz na sua fala. Né? Então, através das nossas técnicas, a gente consegue fazer um relatório que vai, né, ajudar, colaborar, né, com a questão final da audiência. Né? Mas não é o nosso intuito final procurar realmente... buscar provas. Exatamente. Até porque as penalidades são atribuídas pelo Poder Judiciário. Justo. Vocês atuam na condição de peritos técnicos, apurando todas as informações, todos os detalhes e encaminhando para a autoridade que demandou a casa da criança e do adolescente. Professora, quais os tipos de violência doméstica? Quais aquelas que podem denotar um cenário que, mesmo inicial, ou mesmo velado, vão se potencializar e, evidentemente, caracterizar, aí sim, um ato de violência infantil ou intrafamiliar? As violências que podem ocorrer dentro do ambiente doméstico ou intrafamiliar, eles são do tipo violência física, né? Violência sexual, que o Anoberto já discorreu um pouco a respeito, né? Tem a negligência e a violência psicológica, porque a violência psicológica ela perpassa todas as outras violências, né? Então, qualquer criança que passe por violência física, violência sexual, negligência, ela está vivendo uma violência psicológica, né? Essas são as violências, elas começam muito, né, às vezes discretamente, mas violência física, por exemplo, que é mais identificada porque ela deixa sinais, né? Exato. A violência psicológica ela é mais velada, né? Então ela requer uma percepção, né, uma observação maior das relações no ambiente familiar, né? E a negligência é a questão de quando realmente se tem o recurso a oferecer a essa criança, mas lhe é negado, né? Porque quando um responsável ele não tem um recurso para a criança, a gente entende que é porque ela não tem como oferecer. Então, aí é uma questão de políticas públicas, né, que favoreçam, que ajudem essa família a diminuir as vulnerabilidades sociais. Mas quando a família tem o recurso e não oferece, aí a gente considera uma negligência. Quem são, estatisticamente, os
principais abusadores? Qual o grau de parentesco? Então, a nível geral de todas as violências, né, como a gente já diz, violência doméstica intrafamiliar, geralmente ocorre por pessoas próximas da família ou da própria família, consanguínea ou não, né? Como a violência física, por exemplo, né, que acontece, e a gente se preocupou muito com todas as violências no período da pandemia, justamente porque as tensões dentro de casa, com pessoas ali Exatamente. Contidas, convivendo permanentemente, né? E as vulnerabilidades sociais, de uma forma geral, aumentam a tensão, e quem acaba sofrendo é quem é a parte mais fraca, que é a criança ou adolescente, né? Exatamente. É isso que acontece. Em relação à sua pergunta... O grau de parentesco dos abusadores. Grau de parentesco. Em relação à violência sexual, é que a gente pode definir que pais são os maiores abusadores. Pais. Em primeiro lugar. Pai e mãe. Pais, Em segundo lugar, são os avós e padrastos, né? Mas, em primeiro lugar, infelizmente, essa é uma conclusão, né, que já se chegou a nível estatístico, de que os pais são os maiores abusadores. Anoberto, qual é o contingente do público-alvo? Quantas crianças e adolescentes atualmente estão sendo assistidas pela casa? Então, atualmente temos 380 crianças. 380 crianças e adolescentes. Infelizmente, porque a gente adora a instituição, a gente quer trabalhar, mas a gente ficaria muito feliz de chegar aqui e falar, Zuri, vamos fechar a casa da criança, porque não temos mais violência. Exatamente. Né? Mas, infelizmente, hoje temos 380 crianças, né, em atendimento, tanto no programa de avaliação quanto no programa, né, de acompanhamento terapêutico, e temos uma pequena fila de espera hoje. Na pandemia, essa fila de espera? Temos. Uma pequena hoje, mas durante a pandemia tivemos um número bem maior na fila de espera. A instituição não parou de atender durante a pandemia, né? Então esses encaminhamentos cresceram muito, né? Então tivemos uma fila de espera maior. Hoje é bem pequena a fila de espera, mas infelizmente 380 crianças em atendimento. A casa da criança e do adolescente fica localizada em uma confortável e acolhedora casa, até fazendo jus ao próprio nome, que fica localizada no final da rua Monsenhor Miranda, precisamente na rua Casimiro de Abreu, número 7. E você pode entrar em contato pelas redes sociais, que daqui a pouco serão devidamente informadas, como também pelo número 2533-1853, se não me falha a memória, o que frequentemente vem acontecendo. 2533-1853. Entre em contato, busque informações e, evidentemente, pelas redes sociais, sobretudo pelo Instagram, porque traz todas as informações. É um espaço que eu já tive a oportunidade de visitar, muito acolhedor, muito organizado, limpo, com salas para atendimentos individuais, sobretudo privilegiando a privacidade, a reserva no trato destas questões que continuam nos envergonhando. Isto posto, Norberto, quais são as principais dificuldades da casa para continuar sobrevivendo também? Então, como você falou, né, no início, temos alguns vínculos, né, mas sobrevivemos também através de doação, né? Hoje, os nossos vínculos, ele tem a prioridade, né, para folha de pagamento, mas a instituição, né, como um todo precisa, né, estar funcionando. Logicamente. Né? Luz, água, telefone, internet, exatamente. Né? Então, a gente, né, depende dessas doações, né, da região, né, da população como um todo, dos empresários, né, que fiquem sensibilizados com a causa, né, para poder manter o nosso trabalho, né? Atualmente, né, estamos com uma dificuldade grande em relação ao nosso veículo, porque a gente precisa fazer, né, o trabalho nos municípios de prevenção e também a VD e a VI, que são visitas domiciliares e visita institucional.
Porque muitas vezes a gente precisa ir em loco, né, na casa da criança, para poder ver, né, o ambiente familiar, né? E muitas vezes também a gente precisa ir na escola, né, da criança. E como a gente atende toda a região serrana, a gente precisa do veículo para poder, né, se deslocar. E o nosso veículo está realmente precisando de um socorro. De assistência. Né, total. Então, hoje, uma das nossas maiores dificuldades realmente é a questão do veículo. Conseguir, né, esse veículo para a gente poder circular nos municípios, na região. Ampliar os serviços. Exatamente. Trazer um conforto também, né, para a equipe, que precisa se deslocar, né? É a qualidade, né, Norberto, que a gente preza muito de fazer um trabalho com qualidade. Bem feito. Não só para o usuário, né, a criança e o adolescente, a família usuária do serviço, mas também para a equipe técnica, né, para toda a equipe da Casa da Criança, né, que possa trabalhar com qualidade, né? Sem dúvida. Então, assim, é uma equipe de qualidade, então a gente também quer ter uma estrutura de qualidade, precisa ter uma estrutura de qualidade. Eu tenho até uma indagação final no programa que me parece absolutamente pertinente, mas vou reservar para os momentos derradeiros. Qual é o contingente de profissionais envolvidos na instituição? Hoje estamos com 29 funcionários. 29 funcionários. Isso, tanto com a equipe técnica, né, e a equipe de apoio. A equipe de apoio são aqueles colaboradores como motorista, como serviços gerais, de limpeza, administrativo, na cozinha, né, Norberto? Que você, aliás, cabe informar que a Norberto, entre as suas inúmeras virtudes, é um notório chefe de cozinha. E eu tive esta oportunidade de constatar o seu talento quando estive visitando a instituição e ele, pessoalmente, preparou um delicioso bolo para o café da tarde. Sensacional! E, dado momento, amigo, você poderá desfilar essa sua outra faceta, como diziam os antigos, porque você também é muito talentoso nessa área. E eu imagino que seja uma forma de você se revitalizar, de reabastecer as suas energias, né? Ou seja, também você procura atividades alternativas. É necessário, né, para manter a nossa saúde mental. Sobretudo. Né, a gente precisa fazer outras atividades, né? Sem dúvida. Então, a culinária é uma dessas que eu percorro para conseguir, né, me manter bem psicologicamente falando, porque não é fácil trabalhar com essa temática. Não é. Né? Não é. Não é, sacrificante, sem dúvida. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos tratando dessa questão que, evidentemente, precisa ser abordada de maneira incessante. Hoje estamos fazendo uma apresentação inicial, uma síntese do cenário. Mas cada aspecto que está sendo aqui abordado merece ser aprofundado, para que nós entendamos, se bem que me parece que o ser humano é um projeto inacabado, conforme diz o filósofo Luiz Eduardo Pondé, e concordo plenamente, nestas questões que nos assustam, nos deprimem, nos envergonham, até porque a vítima, além de todos os aspectos, é indefesa. E aquela situação pode perdurar por toda a sua vida. E que, se não for bem tratada, esta criança e adolescente pode se tornar, por hipótese, um futuro abusador ou abusadora, como forma de buscar uma vingança pelo que aconteceu com ela. É um cenário complexo, não é simples, mas precisa ser analisado por quem tem notório conhecimento, como ambos os convidados. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa opinião, que é um quadro muitíssimo interessante, muitíssimo oportuno, corajoso e ousado,
que lhe propõe o contraditório, que incomoda, mas é saudável. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Vem aí a caravana toda manhã por Nova Friburgo. Semanalmente você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda. Direto dos distritos e bairros. Centro, Amparo, Muri, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra e um programa direto dos bairros de Olaria, Cônego e Cascatinha. É no dia 28 de novembro, às 10h30 da manhã, aqui na tela da Zoom. Baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. A seleção entra em campo. Yaris, Corolla, Hilux, Corolla Cross, SW4. É só Toyota campeão na escalação da Toyo Serra. É Black na Copa Toyo Serra. E só nesse Black November tem super bônus de até R$20 mil pra você sair de Toyota agora. Entre pra esse time campeão. Escolha seu Toyota na Toyo Serra. Garanta seu super bônus e os 5 anos de garantia Toyota. É Black na Copa Toyo Serra. Confira em toyoserra.com.br. Juntos salvamos vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública, tratando neste momento de uma questão delicadíssima. E sabendo-se que a nossa audiência também é rotativa, caso você esteja nos assistindo a partir deste momento, sugiro assistir desde o início. E você pode fazê-lo pelas redes sociais da emissora, como também baixando o aplicativo da TV Zoom para o seu celular. Está disponível na sua loja de aplicativos e funciona sem dificuldade, com um manuseio extremamente simples. E neste aplicativo você pode assistir e acompanhar toda a programação da TV Zoom no momento que você tiver disponibilidade e, evidentemente, um sinal de internet minimamente estável. Portanto, assista esse programa na íntegra, até porque pode ser do seu interesse pessoal, como também é do nosso interesse o quadro Opinião. Desta feita, tratando de um tema também muito delicado, que causa dor e sofrimento, sobretudo nos últimos momentos em que perdemos pessoas, artistas e figuras extremamente conhecidas e que marcaram época.
nos trazendo luto. E desta forma, a querida doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de direito penal, contextualiza esse cenário de uma forma absolutamente diferente. Vamos juntos acompanhar. Olá, já estamos completando o mês 11. Estamos no final do mês de novembro de 2022. Não podemos esquecer o esforço que temos feito para conseguirmos nos despedir dessa pandemia, dos nossos entes queridos e aprender a aceitar o luto. Hoje a Opinião Pública vem falar sobre o luto, essa dor interminável, essa dor como uma faca no nosso coração e na nossa carne e na nossa alma. Como bem citado pelo nosso apresentador Zuri Mauri no último programa, no mais recente, de semana passada, Zuri lembrou a frase de Guimarães Rosa, que dizia: pessoas muito queridas não morrem, tornam-se encantadas. E é nessa entonação que a Opinião Pública hoje vem conversar brevemente sobre esses sentimentos, essa angústia, essa dor, esse aprendizado, essa situação que é uma das únicas que a gente já nasce sabendo. Uma das poucas certezas que nós temos nessa vida é que todos nós vamos morrer. A gente nasce e morre. Essa é a certeza que todos nós temos. E mesmo assim, passamos com muita dificuldade pelo sentimento e pela trajetória do luto. Algumas pessoas relatam que após a perda de um ente muito amado, é comum em sonho ou em análise ou sentados na cadeira do psicólogo, é muito comum que a gente desabafe dizendo que muitas vezes chegamos a sentir raiva daquele ou daquela que nos deixou. É um sentimento misturado com abandono e muitas vezes de rejeição. Fato é, não sabemos lidar com a morte, mas a morte é uma certeza. E como Guimarães nos ensina, as pessoas que deixam suas marcas, as velas que acendem a sua chama, essa chama uma hora vai apagar. Só que essa chama, se for refletida num espelho, ela vai sempre iluminar uma outra pessoa, uma outra família, uma outra geração. E quem morre se torna encantado, como a chama de uma vela refletida num espelho, passando a iluminar outros lugares e outras pessoas. E é isso. Eu sinto imensamente pelos quase 700 mil mortos, por essa pandemia horrorosa que matou cada um de nós, pouco a pouco, e ainda tem matado. Eu sinto imensamente pelo vazio que cada um de nós sente quando perde uma parte de nossos corações. E hoje eu vou encerrar com um poema de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem por mim, que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo. O que ela sempre significou. O fio não foi cortado.
Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe, eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Doutora Aline, muito sensível, muito inteligente, muito sensata, aborda este tema pela primeira vez nos mais de 60 capítulos do quadro Opinião. Ela que o faz sempre de maneira extremamente empolgada, determinada, ousada, corajosa, verdadeira. Desta feita, tratou de um tema muitíssimo delicado e que deve ser feito com serenidade. E, evidentemente, conforme você, que nos acompanha semanalmente, sabe que a doutora Aline é bastante pragmática, bastante firme, bastante desafiadora, mas desta vez abordou este tema com profunda sabedoria e sensibilidade feminina, o que, aliado à sua beleza encantadora, emoldurou ainda mais este quadro, que finalizo acrescentando que a morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento, até porque a vida não admite o contrário. Fica a observação e a reflexão. Professora Márcia, por oportuno, neste momento de reflexão, também queremos ouvi-la acerca de uma citação do inesquecível educador, entre outras virtudes, Paulo Freire. Verdade. Paulo Freire disse, né, que a educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Repita. A educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E isso passa pela nossa situação, por exemplo, da reprodução do padrão de violência, né? Você comentou alguma coisa parecida, eu entendi que essa frase de Paulo Freire ilustra muito bem. Sem dúvida. Porque a partir do momento que a criança e adolescente passa por uma violência, né, vive uma violência, o sujeito vive uma violência nos seus anos iniciais de vida, ela pode, dentre outras coisas, desenvolver esse potencial de reprodução daquela violência, né? É uma aprendizagem. Nós estamos falando de aprendizagem e a violência se aprende, né? E se você vive num contexto familiar e doméstico, onde a violência é vivenciada cotidianamente, ela poderá ser reproduzida quando essa criança, adolescente, se tornar um adulto. Né? Ela vai levar para os ambientes, outros ambientes dela, sociais, a escola, e para a vida, essa questão da violência que ela aprendeu, que ela apreendeu, né? É um termo muito psicopedagógico. Exatamente. Você apreende, né, aquela maneira de ser. Aquela experiência. Aquela experiência. E como nós estávamos falando a respeito do suposto, né, do alegado autor de violências, né, que pode ser um alegado autor de violência física, ou seja, alguém que ensina, que se educa batendo. Pode ser um suposto, um alegado autor de violência sexual. Pode ser um cruel ensinante de violência psicológica, né, que é uma coisa mais refinada, às vezes, até sutil. Então, essas aprendizagens, elas ficam no sujeito, e quando nós estamos lidando com o suposto
abusador, o nosso trabalho é de que não só a criança e o adolescente que passou pela violência, mas também todo o seu núcleo familiar que a violentou de alguma forma, ressignifique aquela forma de se relacionar, que mude, que ao ressignificar você consegue modificar a sua forma de lidar com o outro, Sem dúvida. Então esse é o nosso trabalho, inclusive em relação ao acompanhamento terapêutico, tá? Sem dúvida. O acompanhamento terapêutico especializado é para ressignificar aprendizagens, ressignificar as relações. Sem dúvida. E como se chama evoluir, é ressignificar e evoluir. E evoluir, correto. Anoberto, aliás, eu preciso registrar aqui o show de imagens nesta edição. Sim. Vocês que estão aqui estão também compartilhando comigo os trabalhos técnicos de nosso operador técnico, Marconi JR. Muito eclético, muito profissional, uma desenvoltura absolutamente elogiável, que está proporcionando nesta edição um show de imagens para quem nos assiste. E isso atrai. Evidentemente que ele é muito cuidadoso, muito atencioso e por isso tem a minha admiração pessoal. Agora, também, Norberto, precisamos orientar quem supõe, constata, verifica, percebe uma violência doméstica ou intrafamiliar. Nessas situações, como este, digamos, denunciante do bem deve proceder? Então, a pessoa que percebe, que uma criança, pode estar passando por uma situação de violência, ela deve, ir até o Conselho Tutelar, é uma das ferramentas, delegacia, se tiver no seu município uma delegacia especializada, ir até essa delegacia, mas a gente escuta muito, mas eu fico com medo de me expor, porque moro numa cidade pequena, Exato. Então fico com medo de me expor. O Disque 100, ele funciona, a gente recebe diariamente denúncias vindas pelo Disque 100, que vem através do Conselho Tutelar, então o Disque 100 é fundamental. Está percebendo que uma criança está apresentando alguns sinais de violência, que está sofrendo alguma violência, faz o Disque 100. Excelente indicação. Que vai ser totalmente sigiloso, anônimo total, e funciona, a gente recebe, então, porque às vezes fica, mas será que vai funcionar? Será que vai ser uma perda de tempo? Que vai chegar até aqui, porque o Disque 100 deve funcionar em Brasília. Exatamente, funciona em Brasília, e o que é interessante é que a pessoa que está fazendo a notificação, a denúncia, ela recebe o número de protocolo, então depois ela pode entrar em contato e saber por onde está aquela... E acompanhar, então funciona, faça o Disque 100, é muito importante, porque a gente sabe que as notificações, as denúncias que a gente recebe é uma pequena parcela, Então existem muitas crianças que infelizmente estão passando por uma violência, mas que ninguém percebeu, ninguém fez a notificação, a denúncia, e ela continua vivenciando, essa violência que muitas vezes, a gente chama de violência intergeracional, que vem acontecendo geração por geração dentro da sua família, porque ninguém percebeu e fez a notificação, a denúncia, Norberto, nós evidentemente trataremos deste mesmo assunto em outras oportunidades, professora. É um assunto que entendo deve ser pauta permanente do programa Cidade Real, como temos vários outros assuntos, mas essa questão especialmente me sensibiliza pela fragilidade das vítimas, não desmerecendo qualquer outro tipo de violência, que não cabe, mas a fragilidade das vítimas me chama muito a atenção e me sensibiliza. Agora, queremos aproveitar também esses momentos derradeiros para fazer um convite que precisa ser atendido no que se refere a um jogo beneficente de futebol, que tem por finalidade arrecadar recursos
para a Casa da Criança e do Adolescente, com finalidade precípua de adquirir um novo veículo. Isto posto, queremos ouvi-lo. Enquanto você promove o convite, exibiremos também um card ilustrativo. Então, no próximo domingo, dia 27 de novembro, Sim. às 10h30, né, no Friburguense, estaremos recebendo, né, os amigos da Chapecoense com o Friburguense Master. Né? Abriremos os portões às 8 horas da manhã. 8h30 teremos uma preliminar com o Sub-12, com as crianças da nossa região. Sensacional. Estaremos recebendo também, né, um Sub-12 do município de Bom Jardim, onde infelizmente tivemos, né, uma vítima do acidente, porque o jogo Amigos da Chapecoense é em memória, em especial, ao jogador Felipe Machado, né, que é realizado pelo Márcio Vinícius, né, que promove, e convidou, foi feito um convite, né, eu fiz o convite ao Márcio Vinícius para trazer esse jogo aqui para a cidade. Né, e infelizmente temos, né, uma vítima que morava em Bom Jardim, né, no que estava, né, no voo. Então teremos um Sub-12 do município de Bom Jardim também no nosso evento, e às 10h30 daremos início ao jogo oficial. Né? E os ingressos estão à venda pela cidade, né? Nos municípios também que a gente atende, né? No valor de R$10, para poder a gente conseguir comprar o nosso veículo, né, para a Casa da Criança e do Adolescente. Conforme você pôde observar neste card de divulgação, que tem todos os detalhes, também reitero o convite para que você compareça no próximo domingo, também conhecido como 27 de novembro, a partir das 8 horas da manhã ou a partir de 10h30, após aquela sua tradicional ida à feira, para prestigiar este jogo beneficente de futebol entre Amigos da Chapecoense e Friburguense Atlético Clube, pelo valor simbólico de R$10. Entre os inúmeros pontos de vendas disponíveis na cidade, destaco aqueles que são de fácil acesso, como, por exemplo, o posto de vendas do cartão Fricard na Estação Livre, que tem grande circulação de pessoas, como também na garagem da empresa em Conselheiro Paulino, facilitando a aquisição deste ingresso. Vale você comparecer, vale você assistir, vale você prestigiar e, sobretudo, colaborar ainda mais para um serviço de qualidade, um serviço técnico, um serviço profissional, cada vez mais abrangindo e atendendo essas crianças e adolescentes. Portanto, insistindo, compareça no próximo domingo, a partir de 10h30, no estádio Eduardo Kinley, para acompanhar este certame esportivo, que é um termo raiz sensacional, colaborar com a Casa da Criança e do Adolescente e se divertir. E como sugestão, leve seus filhos. O ambiente será um ambiente saudável, um ambiente familiar que promoverá a confraternização das famílias. Professora Márcia, após esse convite enfático, queremos agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua competência e o seu comprometimento com a nobre causa. Seja muito bem-vinda. Foi um prazer tê-la conosco nessa edição. Muito obrigada. Nossa, por todos esses predicados aí. Merecidos. E, assim, em nome da Casa da Criança e Adolescente, a gente se coloca à disposição também, né? Porque o tema, ele realmente ele é muito mais extenso, ele é muito mais necessário ser trazido. Sem dúvida. E, em outro momento, já que o convite está feito, nós nos disponibilizamos, sim, para falar, né, de preparar outras pautas, trazer coisas, evidenciar mais, né, as questões mais específicas dessa temática, que ela realmente é muito necessária
ser compreendida, como, por exemplo, como eu já havia lhe dito em outra oportunidade, na semana passada, em relação ao entendimento da sociedade de que uma criança e um adolescente é tão somente, e é tudo isso, né? É um sujeito num momento específico da sua evolução, né? No momento específico de desenvolvimento. Então, nós precisamos ver a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como nós somos nós, só que num momento peculiar do desenvolvimento. E, por isso, como você mesmo trouxe várias vezes, mais frágil. Né? E não é porque é mais frágil que pode ser abusado. Certamente. Pauta acolhida com os louvores de praxe. Prezado companheiro, amigo fraterno Anoberto, da mesma forma, a produção do nosso programa e a televisão agradecem a sua presença e, sobretudo, também a sua dedicação, o seu empenho, a sua perseverança, o seu comprometimento em defesa dessas vítimas frágeis. Da mesma forma, também foi muito bom tê-lo conosco. Bom, eu que agradeço. São 14 anos de história dentro da Casa da Criança, né, que eu estou, e não posso deixar também de agradecer a nossa equipe técnica, né, equipe essa que se dedica com todo cuidado para acolher da melhor forma toda a família que chega na instituição. Então, uma equipe muito acolhedora e que merece estar sempre sendo lembrada, porque é uma equipe que faz a diferença, né? Então, porque trabalhar no terceiro setor no Brasil não é fácil. Sem dúvida. Né? Mas estamos lá para dar o nosso melhor, para fazer realmente o que precisa ser feito. Né? Agradeço muito o convite. Só esqueci de falar, no nosso jogo teremos no intervalo vários sorteios de brindes, né? Então, mais um atrativo para o nosso evento, né? Então, e agradeço imensamente o seu convite. A recíproca é verdadeira no que se refere ao comparecimento de ambos. Precisamos encerrar definitivamente, já estamos nos acréscimos, rogando novamente sempre a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, que continue abençoando, protegendo e iluminando todos aqueles que dispõem de suas vidas em benefício da sociedade, da comunidade, dos moradores e da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.